Está começando o Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o escritor e crítico literário Carlos Felipe Moisés. Ele e o poeta Álvaro Alves de Faria organizaram uma coletânea com poetas da geração 60. Ainda no programa de hoje, a música do grupo Mundo Livre S.A. Despece logo a droga dessa vizinha e vem aqui nesse quarto mexer. Deixa esse bolo de ameixa. Fique ligado, daqui a pouco eu volto. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. A Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe Carlos Felipe Moisés, que nasceu aqui em São Paulo, estudou letras lá na USP, não é? Professor de várias universidades, de cursinhos também, né? Do glorioso Equipe, dos áureos tempos, não é? E que organizou com o Álvaro Alves de Faria, que já esteve aqui no Nossa Língua Portuguesa, organizou esta coletânea de poesia da geração 60, não é? É da editora Nanquim Editorial. Carlos, eu começaria por este livro, claro que depois vamos falar também do seu trabalho específico. Aqui você é o organizador dessa antologia poética da geração 60, você e o Álvaro. Qual foi o critério para organizar essa antologia poética? O que escolher, o que deixar de lado, né? Como é que foi o trabalho? Então, a nossa primeira ideia seria fazer uma antologia dos anos 60, né? Por várias razões, né? Foi uma década, um período fundamental para a nossa geração, né? E eu comecei, junto com o Álvaro, a coletar material dos anos 60, né? Foi um dia que nós nos sentamos para decidir, né? E concluímos que havia 3 contraindicações para a antologia ser só dos anos 60, né? A primeira delas é que 4 dos poetas do nosso grupo, né, por acaso não publicaram nenhum livro nos anos 60. Porque esses 4 ficariam de fora. São o Carlos Vogt, o Antônio Fernando de Franceschi, o Roberto Bicelli e o Jorge Maltner, né, que fazia parte do grupo. Livro aqui com... Então, se você reparar, ele só publicou poesia nos anos 70. Nos anos 60 ele tinha publicado romances, os Catataus, o Deus da Chuva e da Morte, o Caos. O Caos, né? Com K. O Caos com K, né? Então, bom, essa era a primeira contraindicação. A segunda contraindicação era que nós chegamos à conclusão de que, na maioria dos casos, né, a produção poética do grupo foi melhorando, né, visivelmente nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Né? De modo que a gente reunia a poesia que o grupo tinha produzido nos anos 60, seria fornecer do grupo uma imagem menos boa do que seria essa imagem que chega até a atualidade. Né? E uma terceira contraindicação é que a gente, depois de consultar vários, né, a gente concluiu que não existe, pelo menos no grupo, nenhuma nostalgia muito forte dos anos 60. Não que a gente tenha chegado a execrar, não, de modo nenhum. Né? Mas a gente não queria que uma antologia dessas representasse qualquer coisa como, vejam como os anos 60 era melhor. Eram bons, eram felizes. Bons, os anos dourados, ou coisa do gênero. Né? Então, o critério é uma antologia que reúne poetas que apareceram nos anos 60. Né? Com a ressalva para esses 4 que de fato apareceram nos anos 60, mas só publicaram poemas avulsos em jornais, revistas, né? E não livros. Mas o que a gente quis foi que a mostra chegasse até a atualidade, né? Que ela reunisse um exemplo da produção poética do grupo todo, são 30 poetas, né? Desde o início, os primeiros livros, as primeiras atividades, né? Até os anos 90. E daí o nome Geração 60. E por isso, então, essa especificação no título, Antologia Poética da Geração 60. Né? Agora ficou bem claro por tudo que você acabou de explicar.
O que você disse que o trabalho deles foi mudando. O que se pode apontar como mudança significativa na linguagem desses poetas em relação a eles mesmos e em relação a gerações anteriores? Tá certo, tá certo. Esse trabalho, né, ou melhor, da resposta à sua pergunta exigiria um trabalho de investigação, né, que nós não fizemos. Né? Então eu teria que tentar improvisar. No improviso, eu usaria um pouco daquilo que a gente disse no prefácio. Né? Então, no prefácio eu digo que nos anos 60 o que predomina é o que a gente chama um pouco jocosamente de poesia de palanque. Sim. E o que é a poesia de palanque? É aquela poesia que aposta na grandiloquência, né? no dó de peito, no jogo retórico, em certa oratória, essa coisa um pouco bombástica. Né? Isso é o que predomina, pelo menos nessa amostra que está aqui. Se a gente for estender a amostra dos anos 60 para todo o país, né? Então a coisa talvez mude de figura. Mas na nossa geração, o que mais se destaca, o que mais marca os anos 60 enquanto linguagem, é essa linguagem da grandiloquência. Né? O que eu noto, me parece bastante visível, é que dos anos 70 em diante, essa grandiloquência vai perdendo fôlego, né? E vai sendo substituída por uma linguagem mais pro coloquial, né? Ao mesmo tempo mais elaborada. Na minha opinião, é a marca talvez mais rica dessa geração. Mais sintética? Mais sintética, exatamente. Né? O que me parece muito rico é o consórcio, a soma, né, de coloquialismo, certa informalidade, mas ao mesmo tempo um bom nível de sofisticação, de elaboração. Então é uma sofisticação técnica, formal, mas que nunca chega perto do pedantismo, né, vamos dizer assim. Né? E é um coloquialismo que não chega também perto do frouxo, né, do vulgar. Essa elaboração, você até em parte já respondeu, mas ela é formal, mais formal ou também de conteúdo? O que você diria? Ou as duas coisas, não sei. A elaboração formal, a engenhosidade técnica formal é mais ostensível, é mais visível. Né? Mas eu acho que também existe uma tendência a se elaborar mais, a se trabalhar mais os temas, os conteúdos. Né? Porque aquela poesia da grandiloquência é um pouco restritiva. Ela estabelece como pressuposto que certos temas, né, são compatíveis com a linguagem poética. São os temas grandiosos, os temas heróicos, os temas que justificam o tom grandiloquente. A partir dos anos 70, né, no geral, os poetas não apostam mais nessa coisa da grandiloquência, né, e a gente percebe uma elaboração não só formal, não só técnica, mas também quanto aos temas, né, que se tornam muito mais abertos, muito mais amplos, né, e com muita sutileza na tentativa de encontrar em cada tema, sem preconceito, sem prevenção nenhuma, né, um nível de aproveitamento, né, que tenha que ver com a expressão do cotidiano. Você falou sem preconceito, e eu diria até que, entrando já para a questão da linha de cada poeta, a gente vê aqui que tem o pessoal de influência surrealista, o pessoal beat, né? Exatamente. E poetas que andam mais pela linha da ironia, né? E por aí vai. É isso mesmo? Com certeza, tem um claro. belo caldo aqui de tudo. Pois é. Uma das marcas dessa geração, desse grupo, né, é um pouco irônico já de saída, né, porque esse grupo nunca chegou a ser propriamente um grupo. Não naquele sentido de um certo número de escritores, né, que cercam fileiras em torno de uma bandeira, de uma proposta, de um programa, e tem todos mais ou menos o mesmo padrão, pelo menos enquanto valor, enquanto estilo, no sentido bem geral. Né? Desde o início, o grupo todo foi muito heterogêneo, muito eclético. Né? Sempre houve, de modo tácito, né, um respeito muito grande entre nós pelas diferenças. Né? Claro que cada um tem as suas preferências, cada um faz a coisa do modo como acha melhor fazer, né? Mas todos reconhecem que isso não é unânime, isso está longe de ser um padrão. Né? Então você tem toda a razão, a gente pega a antologia e chega até a ficar em dúvida, mas isso é um grupo? Não é um grupo. Você pegar, por exemplo, uma antologia da poesia da geração de 45, né? Então você não tem dúvida, é um grupo, né? Há todo um conjunto de padrões, de valores estéticos. Ideológico, né? Ideológico mesmo, né? Que uniformiza, que integra. No nosso caso, não.
Bom, agora nós vamos passar, de qualquer maneira, falamos aqui do livro que você e o Álvaro Alves de Faria organizaram, Antologia Poética da Geração 60, da Nanquim Editorial, e eu quero falar agora do seu trabalho específico de escrivinhador. Escrivinhador, claro. Eu vou mostrar aqui esse... Versejador, né? Esse Lição de Casa e Poemas Anteriores, né? Logo no começo nós temos aqui poemas deliciosos, né? Sob o manto da gramática. Os poemas aqui fazem parte de uma, eu vou pegar logo de cara aqui, gramática, né? E um poema que se chama Fonética, outro Vogais, outro Consoantes, Morfologia, Ortografia, Etimologia. Etimologia eu faço questão, não sei se você leu, eu leio, o que você sabe de cabeça? Você que disse, não, de cor eu não sei. Então você quer ler, por favor, o autor lendo, por favor. O poema se chama Etimologia, né? É uma delícia. Só que eu tenho que tirar os óculos. É o contrário. É o contrário. Etimologia. Saber de cor a água, a cor da pele, cada anseio que a língua recolhe. Saber de cor o coração. Pois é, os nossos telespectadores aqui já, os assíduos sabem, nós já falamos aqui da história do decor, né? De onde vem a expressão decor, em latim, cor, coração, né? Em inglês, by heart, né? Que é a mesma expressão, né? Quer dizer, esse poema aqui joga maravilhosamente com isso, né? Parabéns, porque é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. E os outros todos, a gente não vai ficar estragando aqui a brincadeira de quem em casa, a sintaxe é maravilhosa, olho por olho, e por aí vai. Fala um pouquinho desse trabalho aqui do Lição de Casa e dos poemas anteriores. Que há? O que o leitor vai encontrar aqui? Então, esse voluminho Lição de Casa reúne toda a minha produção poética, desde 1960, exatamente, né? Eu publiquei o primeiro livro em 60. Uma coleção lançada pelo Massal Ono, chamada Coleção de Novíssimos, né? Eu tinha 17 anos de idade quando publiquei o primeiro livro, né? E de lá para cá continuei, né? Sempre escrevendo pouco, né? Tanto que tudo cabe no volume de 100 e poucas páginas, né? Quando eu levei ao editor um livro recente, que era muito pequenininho, que é esse chamado Lição de Casa, né? São os poemas escritos entre 1990, nos anos 90 em suma, né? Ele sugeriu, bom, já que é tão magrinho assim, por que não reunir os outros que estão todos esgotados? Eu de início achei que não era o caso, mas ele insistiu, então acabou sendo isso, né? Então esse volume, Lição de Casa, reúne toda a minha produção poética, de 60 até 98, que foi o ano em que o livro saiu, né? Você é crítico literário também, né? Dedica-se a esse duro ofício, né? Pois é. E o que norteia? A crítica literária é subjetiva, não é? Como é que você... Por que a gente lê o crítico A e o livro X para o crítico A é maravilhoso e para o crítico B o mesmo livro X é horroroso e por aí vai? Quais são os critérios? Como é que é isso? Pois há uma multiplicidade de caminhos, né? Tem nessa coisa geral chamada crítica literária, né? Na minha opinião, assim, é muito simples e direta, né? A função do crítico literário é conversar com o leitor, né? Não com o autor e muito menos com outros críticos literários, né? Que infelizmente é uma coisa muito comum, muito frequente. Você pega textos de crítica literária e que se percebe que o crítico tem como interlocutor outros críticos. E não o leitor. E não o leitor. Que não necessariamente é especializado no assunto. Exatamente. E por aí vai. Então, eu penso que a função do crítico é junto ao leitor, né? E essa função é de espicaçar o leitor, é de estimular o leitor, né? É de funcionar como aquele fator que desperta no leitor o interesse pelo livro que está sendo criticado. Quer seja bom, quer seja mal, né? Agora, isso do bom e do mal você acabou de dizer, é relativíssimo, né? Um determinado crítico acha um certo livro muito bom, o outro pode achar muito mal. E no geral, as duas coisas cabem, né? As duas coisas cabem. Porque a função do crítico, eu não acredito que seja fundamentalmente julgar, dar o veredito, é bom ou mal. Não, a função da crítica é ajudar a ler melhor, né? A ler com mais propriedade, a ler e extrair da leitura o que está nas entrelinhas, né?
De certa forma, desvendar as metáforas. Exatamente. É isso. É uma concepção um pouco simplista, mas eu acho que ela procede, né? Quer dizer, um bom texto literário é equivalente a um enigma, que pede ser decifrado. Né? Então, o crítico é aquele indivíduo ou teimoso, ou persistente, ou sei lá o quê, né? Que por conviver muito com isso, em princípio, tem mais habilidade que o leitor comum para decifrar. Decifrar não em termos absolutos e definitivos, para dar a sua decifração, que é sempre relativa. Né? E isso é o que eu penso, deve funcionar junto ao leitor como estímulo, para que o leitor vá atrás do livro, leia o livro, né? Para no final concluir ou não do mesmo modo como o crítico fez. Né? E de qualquer maneira, como em qualquer território da vida, talvez seja interessante ler pelo menos 2 críticos ou 2 críticas a respeito do mesmo livro. Claro. É sempre muito interessante isso, muito bom. Né? Carlos Felipe Moisés, muito obrigado a você pela presença. Eu te agradeço. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Alguém me perguntou o que são cães. Muita gente fala, um homem com cães. Como é que se faz isso? Como é que um homem com cães faz isso? Cães são... Será que são essas figuras que você vê aí? Não é? Parece que não. Cães são cabelos brancos, simplesmente cabelos brancos. E é interessante que essa família, entre aspas, hein, porque os significados mudam aí, de cão, cã e tal. A palavra cão, se você procurar no dicionário, você vai descobrir aqui no Aurélio, eu vou até ler para você com sua licença aqui, o cão número 3, diz aqui, do latim cano, velho de cabelos brancos, termo usado antigamente, fora da língua de hoje, de qualquer maneira, mas que existe, está aqui, que tem cãs, encanecido, ou seja, que já tem cabelos brancos, que pelo menos aparentemente já tem determinada idade, uma idade já avançada. O cãs é plural de cã, mas em geral isso é usado no plural, não se usa, pouco se usa no singular, né? Não se diz frequentemente um homem com cã, não é? Uma pessoa com cã, disse normalmente isso no plural, uma pessoa com cãs, um homem com cãs. E é bom lembrar que cão, no velho sentido de cachorro, né? Aí sim o plural, como é que é o plural de cão? Plural de cão, todo mundo sabe, cães, como é que é isso? Plural de cão é cães, você sabe que as palavras que terminam em ão não tem plural uniforme, é preciso conhecer caso a caso. Então é isso aí, no caso de cãs, plural de cã, usa-se muito mais no plural do que no singular, o sentido é aquele que todos conhecemos, cabelos brancos. E as suíças, por falar nisso, as suíças são aqueles, né? Muita gente confunde as cãs com as suíças, são coisas distintas, né? São aquelas costeletas, né? Aqueles cabelões, entre aspas, né? Que se deixam aqui do lado do rosto, não são cabelos propriamente, são as barbas crescidas e tal, as suíças. É isso. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, Eu vou chamar os rapazes do Mundo Livre S.A., eles vão cantar pra gente uma canção em cujo título há uma palavra que pode gerar uma regrinha ortográfica. Vamos prestar atenção. Deixa esse bolo de ameixa. Deixa esse bolo de ameixa e vem mexer. Deixa esse bolo de ameixa. Deixa esse bolo de ameixa e vem mexer. Hoje é domingo e você tá de cara nesse forno que eu não quero nem ver. Nesse lixa para minha tara e eu aqui a ponto de ferver. Pois é. Bolo de ameixa. Na palavra ameixa existe um ditongo. A primeira sílaba é a segunda é mei. E na sílaba mei existe um ditongo decrescente. Temos vogal e semivogal. E depois a última sílaba, chá, com x. Por quê? Porque depois de ditongo não se usa CH, usa-se X no caso. Então, ameixa, depois do ditongo, X. Isso vale para todos os casos em que há ditongo, como caixa, por exemplo, como baixo, como frouxo, como deixar e por aí vai. É claro que existe uma exceção, é evidente, né? Senão não seria a regra, toda a regra tem exceção, todos sabemos disso. E qual é a exceção? A exceção é a palavra recaucho.
recalchutar, na qual existe um ditongo ao, não é? Depois desse ditongo não aparece X, aparece a dobradinha CH. Claro que isso vale para a família toda, né, da palavra recalchutar, recalchutagem, todas as formas do verbo recalchutar. A palavra vem de caucho, de uma língua ameríndia, e aí, respeitando a etimologia, grafa-se com CH no caso. Então, tirando recalchutar e família, todas as demais palavras da língua portuguesa em que houver ditongo serão grafadas com X depois desse ditongo. Também nessa canção, Bolo de Ameixa, aparece uma palavra interessante, a palavra mexer. Na palavra mexer, nós temos a sílaba me, não é? E depois da sílaba me, a letra é X e não CH. Com exceção, claro, tinha de haver uma exceção, com exceção da palavra mecha. Mecha se escreve com CH. Tirando mecha, quando existir a sílaba me, depois desse me, como mexer, não é? Como mexerico e por aí vai, grafa-se tudo com X. Então não vamos esquecer, depois de ditongo, X, com exceção de recalchutar, depois de me, M-E, a letra M, a letra E, a letra se chama E. Não é? Depois de me, nós também usaremos X, com exceção de mecha. E aí, então, a canção de Fred 04 e Chico Sá serviu para a gente ter uma ideia de dois casos importantes do nosso sistema ortográfico. É isso. Eu já tratei aqui várias vezes da questão do emprego da preposição com o pronome relativo. Não se assuste, eu sei que são palavrões técnicos, não é preposição, pronome relativo, eu traduzo. É aquele caso assim, ele cuspiu no prato que comeu. Se ele cuspiu no prato que comeu, ao pé da letra, o que foi que ele fez? Ele cuspiu no prato e depois pegou esse prato cuspido e comeu, o que, convenhamos, não é lá ato de muito bom gosto, não é verdade? Na língua padrão, na linguagem padrão, seria recomendável empregar a preposição em. Ele cuspiu no prato em que comeu, afinal ele comeu em um prato e, portanto, cuspiu no prato em que. Na língua do dia a dia, essa preposição tende a desaparecer. As pessoas dizem, afirma que eu trabalho, na verdade eu trabalho em, afirma em que trabalho. A comida que eu mais gosto, se eu gosto de, a comida de que mais gosto. Os países que eu fui, na língua padrão, se eu fui a algum lugar, portanto, os países a que fui, não é? Ou aos quais, claro, também é perfeitamente possível. A FUVEST gosta, a FUVEST e outras instituições de ponta que organizam vestibulares importantes das escolas estaduais, das escolas federais do país e de outras instituições também que atuam no ensino superior. A FUVEST recentemente pediu ao aluno, numa de suas provas, que analisasse uma frase publicitária, uma frase de texto publicitário, que dizia o seguinte: ao final do processo de reciclagem, aquele lixo de lata vira lata de luxo, embalando as bebidas que todo mundo gosta, das marcas que todo mundo pode confiar. A FUVEST pedia que o candidato reescrevesse, corrigindo os segmentos do texto que apresentassem algum desvio em relação à norma gramatical. Muito bem, o que acontece aí? Se alguém gosta, gosta de. Se alguém confia, confia em. Na língua padrão é necessário manter a preposição antes do que, pronome relativo, portanto, as bebidas de que todo mundo gosta, já que quem gosta, gosta de, e as marcas em que todo mundo pode confiar, já que quem confia, confia em. Vale a pena citar também que nessa questão, paralelamente à nossa discussão aqui sobre a preposição e o pronome relativo, a FUVEST pedia que o aluno analisasse o jogo sintático que confere expressividade ao texto. Aquela lata, aquele lixo de lata vira uma lata de luxo, né? Aí está o jogo, lixo de lata, lata de luxo. Note que na expressão lixo de lata, o núcleo é lixo, lata é termo acessório, e depois lata de luxo, lata passa a ser o núcleo, e luxo, termo acessório. A semelhança
sonora entre lixo e luxo, o jogo todo, e até para mostrar que o que antes é descartável, lixo de lata, a lata é termo acessório, no caso é a lata que já foi usada, está amassada e é descartada, passa na expressão seguinte a núcleo, a lata nova, reciclada, bonitinha, que vai ser usada. A questão é muito boa e mexe com esse lado da estrutura sintática e mexe também com a questão do pronome relativo e da preposição. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua,